paz do Senhor, bem-vindos novamente ao canal. Bom, como vocês viram no tema do vídeo, não pendure as suas luvas. E foi uma palavra que o Senhor me despertou e achei importante, né? O Espírito Santo trazer isso para nós hoje. O vídeo será curto, será breve, mas é simplesmente algo que é necessário nós estarmos observando, estarmos atentos, né? E eu já vou logo falar os versículos, mas vou deixar também na descrição, como eu sempre estou deixando, que se encontra em Isaías 40, a partir do versículo 28 ao 31, que diz assim: Tu não tens conhecido, tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado? Não há quem prescrute seu entendimento. Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias, eles correrão e não estarão cansados, eles caminharão e não desfalecerão. Isaías 40, do 28 ao 31, que eu acabei de ler. Agora eu vou pular para Deuteronômio capítulo 34, o último capítulo do livro de Deuteronômio. Somente o versículo 7. Deuteronômio 34, versículo 7, que diz assim: E Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. O seu olho não se obscureceu, nem a sua força natural se abateu. Novamente, Deuteronômio 34, 7 diz assim: E Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. O seu olho não se obscureceu, nem a sua força natural se abateu. Quero que os irmãos prestem atenção nesses versículos que eu estou lendo, porque depois eu vou estar fazendo um compilado, trazendo o que o Senhor me despertou para estar falando, né, para me ensinar e ensinar os irmãos também. Agora vamos para o livro de Josué. Josué, o capítulo de número 14. Josué 14. A partir do versículo 10, tá bom, irmãos? Que diz assim, Josué 14, versículo 10, que diz assim: E agora, eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou, nestes 45 anos, verdadeiramente, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto, e agora, vê que neste dia já tenho 85 anos. Como ainda sou tão forte nestes dias como era no dia em que Moisés me enviou. Como antes era a minha força, assim também é a minha força agora para a guerra, tanto para sair como para entrar. Agora, portanto, dá-me este monte do qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os anaquins lá estavam e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. Então, acabei de ler Josué capítulo 14, do 10 ao 12, na qual é Caleb falando para Josué, na qual ele pede por herança a terra que o Senhor tinha prometido a ele, correto? Então Josué ele concede, né, a Caleb dele conseguir adquirir a terra, na qual antes mesmo já tinha sido prometida a Caleb. Então esta fala aqui, que eu acabei de ler, de Josué 14, do 10 ao 12, é Caleb falando. Então, que nós vamos ver aqui que é Caleb, aos 85 anos ele recebe a herança. E agora vamos ler Josué 24, é o último versículo, que diz assim, Josué 24, versículo 29. 24, 29 de Josué. E sucedeu que, depois destas coisas, faleceu Josué, o filho de Nun, o servo do Senhor, tendo 110 anos de idade. Josué 24, 29. É o que eu acabei de ler.
Pronto, esses são os versículos. E o Senhor me despertou para estar trazendo essa palavra aos nossos corações. Por quê? E por que esse tema do vídeo, de não pendurar as nossas luvas? Como foi acabado de ler aqui, se vocês perceberam, Moisés ele morreu aos 120, Caleb recebeu a herança aos 85 e Josué ele morreu aos 110 anos de idade. O que esses três personagens têm em comum? Viveram bastante. E não só pelo fato de viverem bastante. Eles viveram pelejando, eles viveram guerreando, eles viveram perseverando na fé, porque era necessário eles perseverarem na fé para que eles pudessem adquirir e conquistar aquilo que eles estavam prometidos a eles a conquistar. Moisés ele foi líder do povo de Israel durante 40 anos, durante o meio do deserto. E ele foi líder até o final. E nós acabamos de ler em Deuteronômio, no último capítulo, que o Senhor conservou tendo forças físicas. Nós temos que entender também que o Senhor ele conserva as forças físicas dos filhos dele. O Caleb, então, ele tinha 85 anos, ele ainda falou que ele sabia que ele tinha a capacidade até mesmo de ir numa guerra aos 85 anos de idade e vencer, se assim fosse da vontade do Senhor. E nós vemos aqui no término do capítulo 14 que Caleb ele ficou mesmo com a terra, mas que ele teve que pelejar porque tinha ainda povos na terra de herança que era para ele, entendeu? Mas ele sabia que se fosse da vontade do Senhor, ele pelejaria, ele conseguiria vencer a guerra, mesmo com 85 anos de idade. O que isso, Inês, tem a ver com o vídeo? Tem tudo a ver com o vídeo. Nós temos visto hoje em dia povos, a igreja, muitos irmãos, com certeza, vocês que estão assistindo agora, com certeza estão presenciando isso, um desânimo, um cansaço entre o povo de Deus. Isso acontece com cada um de nós. Somos seres humanos, somos limitados. Não estou dizendo aqui que nós não venhamos ter cansaço. Mas a questão é, o que nós vamos escolher? Vamos escolher viver no cansaço? Viver no desfalecimento? Ou vamos simplesmente viver conforme a vontade do Senhor? Ou vamos simplesmente viver crendo que o Senhor também é capaz de nos trazer forças que se é necessária a cada um de nós para perseverarmos? Essa é a questão e esse é o ponto que o Senhor traz para cada um de nós hoje. Que o Senhor não nos chama para ficarmos simplesmente prostrados, irmãos. Nós somos chamados para avançar, para crer num Deus em que tudo pode fazer. Mas infelizmente nós temos visto que muitos têm até mesmo desistido da caminhada por dificuldades ou porque simplesmente têm esperado há tanto tempo a promessa do Senhor. O Senhor ele não falha com as suas promessas, ele não mente. Mas também nós temos que ter uma certa prudência, uma certa vigilância, porque nem tudo que se é proferido aos nossos corações provém de Deus também, infelizmente, e também isso vem ao nosso encontro. E muitas das vezes é isso que as vidas têm se perdido, porque simplesmente têm ouvido vozes de homens, têm ouvido vozes alheias, em vez de ouvir a voz de Deus. Ou quanto não é isso, o cansaço vem pelo simples fato de nós estarmos querendo batalhar com a própria força do braço. E não é assim. Nós vemos aqui homens tementes ao Senhor que exercitaram a fé em vez da força do próprio braço. Através desta fé, eles tiveram forças físicas para enfrentar o que tinha que enfrentar. É diferente. Nós vemos o rol dos heróis da fé em Hebreus 11, que cada um deles, o Senhor sustentou. Mas eles venceram foi pela fé, não foi pela força física. Mas também o Senhor nos desperta neste momento, neste vídeo, para cada um de nós, para você que está assistindo, que o Senhor também ele renova as forças físicas, sim, dos filhos dele. Acabei de ler em Isaías 40, os versículos que foram citados, na qual o Senhor lhe dá força ao cansado, ele renova o vigor de cada um.
Porque o Senhor também sabe que nós precisamos ter um vigor físico para continuarmos na caminhada. Porque as batalhas espirituais também, de uma certa forma, interferem no nosso físico. E se nós não tivermos também com o físico fortalecido no Senhor, nós também vamos desfalecer. E a questão é, se nós temos exercitado esta fé ou não. Este é o ponto. A igreja do Senhor não pode arriar a espada, não pode ficar simplesmente no desfalecimento para o resto da vida, sendo que o Senhor é o Deus que provê o fortalecimento. Então, para você que está se sentindo cansado, está se sentindo desanimado, está tendo poucas forças, nessa pouca força, continue crendo no Senhor. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero renovar estas forças. Nós não somos super-homens. Nós não somos mulheres maravilhas, que em tudo nós vamos conseguir, e tudo nós vamos fazer de bom êxito, no sentido de que nós vamos sempre ter forças. Não, gente. Não se engane. Não entre nessa história, nessas palavras que muitos têm dito de que você precisa sempre ir lá, sempre. Não, tem uns que têm suas limitações. Nós somos vasos de barro, como eu acabei de falar. Paulo, ele descreve isso. O poder do Senhor é por causa disso, se manifesta através das nossas fraquezas e fragilidades. Porém, nós não podemos também aceitar que o nosso eu, que as coisas deste mundo, ou que as adversidades, ou que o inimigo tire as forças de nós. Não pode ser tirada a fé. É a fé que é a nossa força, o Senhor que é a nossa força. Então, se nós temos andado enfraquecidos, desfalecendo, nós precisamos exercitar esta fé. Pedirmos ajuda ao Senhor primeiramente. E se o Senhor direcionar a alguém na qual nós venhamos pedir ajuda, também venhamos pedir ajuda. Aquilo que está em nossas mãos, nós podemos também avançar, crescer em força e em fortalecimento, que nós venhamos usar. Nós temos a palavra, nós temos a oração. Muitas das vezes nós não usamos as nossas armas como deveríamos, e é por isso que muitas das vezes muitos têm parado no meio do caminho, porque às vezes têm depositado a esperança nas coisas terrenas, nas coisas humanas, sendo que o Senhor quer realizar simplesmente algo maior para nós. Então, isso tudo que nós viemos entender, irmãos, que o Senhor, ele ajuda os filhos dele a permanecer, desde que nós vamos viver por fé. Nós somos chamados aqui para viver por fé. Nós não somos chamados aqui nesta terra para viver pela força do nosso braço ou por expectativas humanas. Não, é pela fé. E é isso que muitas das vezes a igreja do Senhor precisa entender. Nós precisamos às vezes entender que vai ter momentos sim que nós vamos nos sentir frágeis, sim, fracos sim. Mas que nós vamos entender que a fé não pode sumir. Que a fé não pode ficar inativa. Então, que nós vamos entender, como é dito o título deste vídeo, que nós não venhamos pendurar as luvas, ou seja, que nós não venhamos desistir, parar a caminhada, parar de lutar, mas que nós venhamos perseverar, que nós venhamos continuar nesta fé, nesta jornada, porque Deus não é um Deus que mente. Ele, no momento certo, Ele vai enviar o socorro, Ele vai enviar o refrigério, Ele vai enviar as forças que nós necessitarmos, basta nós simplesmente pedirmos. Basta simplesmente nós clamarmos ao Senhor, porque o Senhor é fiel. E que nós vamos crer no Deus que nós servimos, irmãos. É esse o ponto. O crer, a fé precisa continuar. Nós precisamos continuar crendo, não abandonando esta fé, mas perseverando. Amém, irmãos? Esta palavra que eu deixo para os irmãos. Meditem nesses versículos que eu vou estar deixando na descrição. Não deixe de deixar o like, comentar, compartilhar. Se inscrever se não é inscrito, tá? E ao decorrer das ministrações, né, das palavras que o Senhor for me dar, eu vou estar assim compartilhando aos irmãos, porque também isso é para mim, né? É para cada um de nós. E que o Senhor abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz.